Livro Fé Renovada. Autor Jim Cymbala. Com Dan Merrill. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 10. O Pai dos Fiéis. Você já leu nas Escrituras alguma passagem sobre o pai Davi? Ou sobre o pai Moisés? E o pai Daniel? Todos foram poderosos homens de Deus, para dizer a verdade. Encontram entre os maiores guerreiros, reis, profetas e líderes da história sagrada. Mas nenhum deles recebeu a honra especial de ser o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Romanos 4, 11, 12 e 17. Seu nome é Abraão. Sabemos que Jesus se opôs ao uso do título de pai por referência a qualquer ser humano mortal. Leia Mateus 23, 9. Mas quando o apóstolo Paulo escreveu o 4º capítulo de Romanos, foi quase como se não aguentasse. Abraão, ele é o próprio símbolo da vida pela fé. Tenho de destacá-lo acima de todos os outros. Ele é o pai espiritual de todos os que creem nas promessas de Deus. Abraão é obviamente o grande exemplo em se tratando de fé. Como desenvolver uma confiança assim tão elevada em Deus? Ele viveu debaixo de promessas, não por mandamentos. Naquele dia épico, Deus falou pela primeira vez a Abraão, como era então conhecido, dizendo: Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12, versículo 1 a 3. Deus orientou Abraão a fazer uma única coisa: saia, e em troca Deus faria 8 coisas maravilhosas por ele. Basta esse número para falar da graça e da bondade de Deus. Mas foi preciso que Abraão deixasse seu país, seu povo e parentes, em outras palavras, que saísse de um lugar confortável. Ele teve de desistir da terra que conhecia bem, da cultura na qual fora criado, das paisagens e dos sons familiares. As pessoas que andam pela fé geralmente ouvem a voz de Deus lhes dizer: agora é preciso partir, agora chegou o momento de fazer algo novo. Às vezes esta ordem diz respeito à geografia, como no caso de Abraão. Estamos atualmente experimentando isso no Brooklyn Tabernáculo. Enquanto nos preparamos para sair de nosso prédio atual, onde estávamos desde 1979, e ir para o teatro mais amplo, no centro da cidade, para onde cremos que Deus está nos dirigindo. Compramos uma estrutura considerável, construída em 1914. Embora enquanto escrevo ainda não saiba como vamos levantar os milhões necessários para a reforma, temos de andar pela fé. Em outros momentos, Deus dirige seu povo a abandonar determinadas situações de trabalho, a interromper relacionamentos agradáveis ou fazer outras mudanças difíceis. Quando caminhamos pela fé, Deus nunca nos deixa estacionados em algum platô. No exato momento que chegamos a determinado lugar espiritual e decidimos armar nossa tenda e descansar pelo restante da vida, Deus diz: saia,
Essa foi a história de Abrão. Na realidade, nunca teve permissão de estabelecer permanentemente enquanto viveu. Mas não precisamos ter medo. Deus, com o mesmo sopro, pode começar a nos inundar com promessas, como foi o caso de Abrão. Veja as grandes coisas que o Senhor prometeu fazer. 1. A terra que eu lhe mostrarei. Em outras palavras, Deus indica o destino. 2. Farei de você um grande povo. 3. E o abençoarei. 4. Tornarei famoso o seu nome. 5. Você será uma bênção. 6. Abençoarei os que o abençoarem. 7. E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. 8. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Assim, a caravana da família de Abrão deixou a cidade para viver as promessas de Deus. Essa foi a sua fonte espiritual e deve ser a nossa também. Não podemos viver apenas seguindo os mandamentos de Deus, mas viver debaixo de suas promessas. Os mandamentos de Deus revelam seu caráter santo, mas não vêm acompanhados de poder. Em vez disso, a graça de Deus flui através do canal de suas promessas. Deus deve fazer primeiro o que prometeu para nós, e só então seremos capazes de andar em obediência a seus mandamentos. Lembre-se, Ele é a nossa fonte. Tudo deve iniciar com Ele. É verdade que os mandamentos morais de Deus ensinam onde falhamos. Isso é necessário, mas não resolve nosso dilema. Somente as promessas produzem esperança, se reagimos com fé. Quando Abrão chegou a Canaã, Deus já estava acrescentando mais promessas ao grupo original. Ele disse: a sua descendência darei esta terra. Versículo 7. Sua abundância continuou fluindo. Mas a grande maioria entre nós é orientada por mandamentos. Todos os dias acordamos conscientes da lei moral de Deus e tentamos acertar para que Ele nos aprove no final do dia. Mas é uma grande luta. Faríamos muito melhor se acordássemos pensando nas maravilhosas promessas de Deus, o que Ele disse que fará por nós todos os dias. Então seu poder operando em nós eternamente nos guiará pelo caminho da obediência e de uma vida correta. O terno amor de Deus para conosco, conforme revelado em suas promessas cheias de graça, e a única coisa que nos leva a andar mais perto do Senhor. Os mandamentos da justiça por si sós e o julgamento sempre ligado a eles podem facilmente nos afugentar. Martim Lutero sentia-se repelido pelo Deus Santo, o qual parecia somente fazer exigências e sentenciar as pessoas ao julgamento. Então ele viu a verdade. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Isso fala da graça e da misericórdia para com todos que simplesmente creem em Deus. Disso decorreu toda a reforma protestante, que virou o mundo de cabeça para baixo. Abraão sentia-se tão perto de Deus que construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Gênesis 12:8. Entre a cidade de Betel e Ai. O coração de Abrão elevou-se a Deus em adoração. E Deus foi tão bom para ele, tão generoso, tão fiel. Abrão não mereceu nenhuma promessa ou bênção por causa de sua conduta anterior. Foi tudo por causa da graça. Ele não podia deixar de elevar o coração e as mãos a Deus em adoração. Abrão não tinha um plano mestre. A carta aos Hebreus diz: pela fé Abraão obedeceu, embora não soubesse para onde estava indo. Gênesis 11:8. Não tinha mapa, nem um guia a 4 rodas, nem reserva em algum hotel ao longo do caminho. Sua caravana simplesmente dirigiu-se a oeste em direção ao Mediterrâneo, e só. Deus havia dito que lhe mostraria onde parar quando chegasse ao lugar para o qual estava indo. Você e eu
nos preocuparíamos com isso, não é mesmo? Não apenas em nossas viagens de férias, mas na nossa carreira e na igreja, precisamos de um plano abrangente. Ouço pastores dizendo o tempo todo: vamos ver, quanto a este ou aquele plano, valerá a pena? Será que o custo será compensador? Como saberei se vai funcionar? Será que todos ficarão satisfeitos? Fazemos poucas coisas pela fé. Abrão não teve nenhuma informação adicional. Se você se encontrasse com a caravana em algum oásis, a conversa poderia ter sido esta: Senhor Abrão, para onde vai? Não sei. Bem, como vai saber quando chegar lá? Também não sei. Deus disse apenas que me mostraria. O Senhor tem uma grande comitiva. Quando chegar, quem vai fornecer todo o alimento de que vão precisar? Afinal, precisam sobreviver em algum lugar estranho. O que vão comer? Não sei. Ele disse simplesmente que vai tomar conta de mim. O Senhor não tem um grupo armado. Quem vai protegê-lo dos jebuseus, dos heteus, dos amorreus e de todas as outras tribos guerreiras? Abrão simplesmente sacudiria a cabeça e prosseguiria em sua jornada. A fé se contenta em andar sem saber para onde vai, desde que saiba que Deus vai junto. Enquanto a forte mão de Deus estivesse segurando a mão de Abrão, tudo funcionaria de maneira certa. A caravana de Abrão caminhava pela fé. Gostamos de controlar o mapa de nossa vida e saber tudo com antecedência. Mas a fé se contenta em saber que as promessas de Deus não podem falhar. Esse, por sinal, é o estímulo de andar com Deus. Quando lemos o livro de Atos, nunca sabemos o que vai acontecer ao virarmos a próxima página. O Espírito Santo está no controle, e isto basta. Paulo não tinha uma fórmula para evangelizar, simplesmente andava pela fé. Deus revelava a rota que devia seguir. Fui convidado para falar em uma grande conferência de pastores, onde cada reunião fora planejada minuto por minuto. O homem que me convidou explicou gentilmente. Primeiro haverá um hino de abertura e depois um dos nossos líderes denominacionais falará durante 14 minutos sobre um tema doutrinário. Depois teremos música e depois gostaríamos que o senhor falasse 20 minutos. Após suas palavras, um coral vai apresentar alguma das músicas de sua esposa e em seguida um terceiro orador falará 20 minutos. Finalmente virá a bênção. Isso aconteceria em uma segunda-feira. Pensei no esgotamento físico de dirigir 4 cultos em nossa igreja aos domingos e imediatamente tomar um avião num longo voo até essa conferência. Será que Deus desejaria mesmo toda essa viagem e todos esses gastos para uma ocasião dessas? Quando hesitei, o homem disse: seu livro Vento Renovado, Fogo Renovado foi uma grande bênção para muitas pessoas em nossas igrejas. Nós realmente queremos que o Senhor venha. Bem, eu disse, acho que estou pensando em quantos pontos um auditório consegue lembrar de uma só tacada. Quero dizer, você planejou 3 oradores, cada um destacando alguma coisa. As pessoas não conseguem se aprofundar mais do que em algumas verdades ao mesmo tempo. Acho que conheço o tipo de orador que você está procurando, mas não creio que eu seja esse homem. Na verdade, não tenho certeza de que essa seja a melhor maneira de ministrar a milhares de pastores. O que você está insinuando? Ele replicou. Bem, uma vez que você mencionou meu livro, tenho uma ideia. Por que você não pensa em modificar um pouco o programa e realizar uma reunião de oração? Nós, pastores, precisamos mais de Deus. A condição espiritual das igrejas nos Estados Unidos, no momento, não é exatamente fervorosa e dedicada à oração. Os divórcios vicejam, os jovens estão se afastando, os pastores estão pedindo demissão assustadoramente. Talvez o melhor que podemos fazer em sua conferência seja dedicar algum tempo apenas para orar. Por que não pedir a Deus que abra os céus e desça a nós?
É dele que realmente precisamos. O homem respondeu educadamente: mas não fazemos essas coisas em nossa conferência. Eu disse: não estou familiarizado com as tradições de seu grupo em particular, mas veja em minha Bíblia que algumas grandes promessas são dadas àqueles que invocam o Senhor e aguardam suas bênçãos. Terminei o telefonema declinando do convite o mais educadamente possível. Uma semana depois, o telefone tocou de novo. Decidimos reformular o programa, o homem disse. Por que o senhor não vem junto com a sua esposa e mais alguns outros? O senhor terá quanto tempo quiser. O senhor pode concluir o culto do jeito que quiser. Senti que o senhor estava nos concedendo uma noite importante para a ministração. Concordei em fazer a viagem. Que visão tivemos no final daquela reunião, vendo milhares de ministros buscando ao Senhor, muitos deles de joelhos e alguns vertendo copiosas lágrimas. Ó Deus, precisamos de Ti em nossas igrejas, eles oravam. Vem e acende o Teu fogo em nós. Estávamos todos no mesmo barco. Eu não estava olhando de cima para baixo, como um especialista da cidade de Nova York. Eu precisava fazer a mesma oração que eles estavam fazendo. Que esperança haverá para o Brooklyn Tabernáculo, se não orarmos a Deus para que venha, por seu Espírito, realizar as coisas que jamais teremos condições de realizar? A promessa do início do livro de Atos é: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Atos 1:8. Não foi por menos que Jesus disse aos discípulos: esperem pela promessa de meu Pai. Atos 1:4. Exatamente como Abrão e a esposa Sara, na expectativa de que Deus lhes havia prometido. Ter fé na promessa é a chave e a única esperança para qualquer igreja, seja qual for a filiação. A grande procura em tantos círculos eclesiásticos não é de líderes com a fé de Abrão, que desejam confiar em Deus em qualquer lugar para onde Ele os dirija, e sim de líderes que sejam inteligentes e saibam organizar. Esquecemos-nos de que a igreja foi fundada em uma reunião de oração. Foi dirigida em seus primeiros anos, os mais promissores, por homens simples, mas cheios de fé e do Espírito Santo. Não se concentraram no segredo do crescimento da igreja, mas no segredo da recepção do poder que Deus havia prometido. Por causa de sua fé, o Senhor lhes deu tanto poder quanto o crescimento. Paulo foi suficientemente humilde para admitir a igreja em Corinto. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 1, 4, 5. Esse método de ministrar e acender a fé do povo de Deus é a coisa mais rara nos dias de hoje. Na realidade, Deus tem um maravilhoso plano para todo o seu povo, mas não tem muito para dizer-nos a esse respeito, se não o desejarmos. Tudo o que Ele pede é que peguemos em sua mão e andemos com fé ao longo do caminho. Ele logo nos mostrará o suficiente para que o realizemos. Abrão falhou, mas se recuperou. E como já dissemos, não é apenas começar com fé, mas continuar andando na fé. A Bíblia relata o doloroso capítulo seguinte da vida de Abrão. Embora tivesse começado de maneira tão maravilhosa, falhou diante de Deus ao descer para o Egito por causa de uma fome. Sentiu o beliscão financeiro e reagiu. Nenhuma passagem bíblica registra uma orientação de Deus para que agisse dessa forma. Ele simplesmente arrancou as estacas e mudou-se. Sempre que deixamos de viver pela fé, começamos unilateralmente a fazer o que pensamos ser inteligente ou o que as circunstâncias nos ditam.
Logo nos descobrimos em uma posição de fraqueza. Rapidamente nos metemos em problemas. Próximo da fronteira egípcia, Abraão olhou para sua bela esposa e disse: Sarai, estou vendo problemas à frente. Faraó e seus homens a desejarão e vão eliminar-me para ficar com você. Por isso, vamos mentir, dizendo que você é minha irmã e não minha esposa. O pequeno plano funcionou até determinado ponto. Abraão evitou perder a esposa, mas a pobre Sarai foi levada para o harém real. Que coisa ultrajante para fazer a própria esposa! Você pode ter certeza de que as mulheres do harém não ficaram simplesmente sentadas no palácio estudando a Bíblia. Abraão salvou a própria vida, mas arriscou a virtude e o futuro de Sarai. Deus estava observando toda essa confusão se desenvolvendo e decidiu intervir com juízo. E se alguém merecia castigo, parece que era Abrão. Ele foi o patife, mas em vez disso, o Senhor puniu a Faraó e a sua corte com graves doenças. Gênesis 12, 17. O que imediatamente levou Faraó a mandar buscar Abrão. A ira de Faraó explodiu diante de Abrão. Qual é o seu problema? Por que você não me disse que ela era sua esposa? Pegue-a e saia do meu país agora. Imagine esse grande herói da fé sendo repreendido por um rei pagão, de modo justificável. Que notável lição para a vida na fé. Podemos nos afastar das promessas e falhar miseravelmente. Ninguém ainda traçou a reta perfeita na vida de fé, mas o que importa é voltar a colocar-se de novo na trilha. Abraão, o pai de todos que creem, não era assim tão irrepreensível. Ele e Sarai voltaram em disparada para a terra a qual pertenciam. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Gênesis 13, 3, 4. Parece que não conseguiria descansar até que voltasse ao altar onde havia adorado a Deus. Ao lugar onde estivera tão fielmente apegado às promessas que lhe foram feitas. Se falhamos diante de Deus, é vital retornar rapidamente para o altar de consagração e fé. Deus está nos aguardando ali, tal como o pai do filho pródigo esperava o retorno deste. Ele aguarda a nossa volta ao caminho. A grandeza de Abrão não estava em sua perfeição moral, mas em voltar a Deus e crer nele. Abrão não insistiu em seus privilégios. Logo uma discussão surgiu entre Abraão e seu sobrinho Ló, por causa de seu gado e de suas ovelhas, que começaram a incomodar. Deus os havia abençoado tanto, até mesmo Abrão, depois que vendera a esposa do outro lado do rio, que uma criação de gado conjunta já era impraticável. Então Abraão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, e entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Gênesis 13, 8, 9. Ló imediatamente escolheu a planície fértil, a melhor que os olhos humanos podiam ver, deixando que Abraão tentasse pastorear suas ovelhas nas encostas rochosas das montanhas. Mas Abraão não protestou. Ele poderia ter dado as ordens, afinal, era o mais velho e o mais jovem não tinha nenhum direito de aproveitar-se dele. Em vez disso, Abraão mostrou que, quando temos fé em Deus, sabemos que Ele cuida de nós. Não importa o que os outros possam escolher. A fé permite que as outras pessoas sigam seus próprios desejos, sem nenhuma ansiedade ou preocupação. Ela deixa a situação nas mãos de Deus. Muitas vezes nos preocupamos com quem está
esquecendo com quem não está nos dando crédito ou com quem está colhendo os benefícios à nossa custa. Perdemos a noção do fato de que, quando Deus humilha um, ao outro exalta. Salmo 75, 7. Tanto no ambiente secular como no trabalho da igreja, ficamos ansiosos a respeito de coisas que seria melhor deixar nas mãos de Deus. A preocupação sempre morde os calcanhares da fé e tenta puxá-la para baixo. A fé lida com as coisas invisíveis de Deus. Recusa-se a ser governada pelos sentidos. A fé diz: você pode fazer o que quiser, porque sei que Deus está tomando conta de mim. Ele prometeu me abençoar aonde quer que me levar. Lembre-se de que, mesmo quando todos os demônios do inferno se levantarem contra nós, o Deus de Abraão permanecerá fiel a todas as suas promessas. Jesus Cristo pode fazer qualquer coisa, mas não pode falhar com quem confia nele. Por que não começar de novo hoje e seguir as pegadas do pai Abraão? Comece cuidadosamente com oração, examinando as Escrituras e pedindo ao Espírito Santo que torne as promessas de Deus tão vivas a ponto de você poder viver delas, como fez Abraão. Não tenha medo quando você não souber exatamente como Deus o conduzirá ou como suprirá as suas necessidades. Antes, apegue-se firmemente à mão dele e ande por fé. Não há necessidade de se preocupar com o que outra pessoa está fazendo. Não tem importância, porque Deus prometeu sustentá-lo e defendê-lo. Finalmente, se você é alguém que desceu para o Egito, afastando-se da confiança e da consagração inicial a Deus, volte imediatamente com todo o coração para o Senhor. Volte para o altar que uma vez erigiu como lugar de adoração e submissão a Deus. Ele prometeu receber todos que vêm a Ele, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Não hesite. Por mais que você tenha se desviado e independentemente do que tenha feito enquanto esteve afastado, embora você não possa vê-lo, o Pai observa mesmo neste instante, aguardando de modo compassivo e com amor seu retorno à casa dele. Graça e paz, queridos. Muito obrigado por sua presença aqui em nosso canal Declarando Vida. Se você não é inscrito em nosso canal, ainda se inscreva, deixe aí o seu like, o seu comentário. O que Deus tem falado, tem ministrado ao seu coração através deste livro. Compartilhe com seus amigos, seus familiares, seus contatos. Deus abençoe grandemente você e toda a sua família. Um grande abraço e um beijo no seu coração.